Sempre que a gente começa a fazer a contagem de carboidratos, a gente percebe que tem várias coisas que a gente tem que prestar atenção. Não é só a comida que interfere na contagem de carboidrato. É atividade física, o que a pessoa vai fazer 2, 3 horas depois, o que ela fez 2, 3 horas antes. É um monte de fatores, tá? Mas existe um deles que, na minha opinião, nesse tempo que eu trabalho com isso, que é o que gera mais dúvidas e é o que a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção. Por quê? Na contagem de carboidrato, o carboidrato que a gente vai comer, ele vai ser transformado numa dose de insulina. E se eu não descubro corretamente, vou usar essa palavra, a quantidade de carboidrato que eu vou comer, eu vou gerar uma dose de insulina errada. E a gente sabe que uma dose de insulina errada pode ser um problemão. Sempre que eu recebo uma pessoa, né, na consultoria, ou qualquer atendimento que eu fazia antes, pela Rocha, enfim, e a pessoa já fazia contagem de carboidrato, a primeira etapa do meu atendimento era entender como que essa pessoa estava fazendo a contagem. Como que ela chegava naquele valor? Por que ela determinava que aquela refeição tinha 30 gramas de carboidrato? De onde tinham vindo aquelas 30 gramas de carboidrato? Ou de onde tinha vindo aquilo? Porque primeiro eu preciso entender isso. Para depois eu ver se a dose de insulina para isso está correta ou não. Então, isso também traz um trabalhão para os médicos na hora que eles vão ajustar. Porque eles olham os resultados e eles entendem que eles precisam mexer na relação insulina-carboidrato, né, para ver se a dose... Mas será que o antes disso tá acontecendo? Ou está acontecendo do jeito que deveria? O que aconteceu aqui em casa? Ela descobriu diabetes com 5 anos. Então, era uma criança que comia uma quantidade de comida. Então, eu criei um sistema aqui em casa de definir certas coisas para facilitar a minha vida. Então, eu sempre montava o prato de estrogonofe da mesma forma, com as mesmas quantidades de arroz, as mesmas quantidades de estrogonofe e as mesmas quantidades de batata palha. Então, aquele prato sempre tinha a mesma quantidade. E aí, ela começou a crescer, graças a Deus, tá saudável. E duas mudanças aconteceram. Primeiro, eu deixei de servi-la e ela passou a se servir. E o prato mudou. A criança pequena come num prato, ela vai crescendo e vai mudando de prato. Outra coisa que mudou também foi a quantidade de fome na hora de você montar o seu prato. Então chegou um momento que aquele prato de estrogonofe não estava dando certo na contagem de carboidrato. Eu falava, gente, mas ela sempre comeu a mesma coisa. Só que não era mais a mesma coisa. Não era mais a mesma pessoa montando o seu prato, não era mais o mesmo prato, não era mais a mesma fome. Mas na minha cabeça, a gente calculou 35 gramas de carboidrato no prato do estrogonofe e por muito tempo isso ficou dessa forma. Só que ela já não comia mais 35 gramas num prato de arroz, estrogonofe, batata palha. Tinha muito mais. Então, às vezes, essas coisas, essas mudanças, elas são sutis. Outra coisa, simples. O pacote do Clube Social, ele tem 3 lâminas de bolacha barra biscoito, né? Chama de bolacha, tem 3. 3, né? E aí você tem um outro filho, e aí você sabe que isso daqui tem 15 gramas de carboidrato, e assim, eu não sei qual foi a situação, mas o teu outro filho também queria comer, e as crianças iam ter que dividir isso aqui. Então você sabe que um pacotinho inteiro desse, tá escrito aqui atrás, ó, um pacote, tem 15 gramas de carboidrato, mas você vai dividir entre 2 crianças. Só que uma criança é muito pequenininha e uma lâmina só de 3 tirinhas de bolacha é suficiente pro pequeno. Teu filho com diabetes vai comer as outras 2. Quanto de carboidrato seu filho vai comer? Precisa fazer essa conta? Ou você vai dar o pacote inteiro para um e o outro só vai olhar? Outra situação. A gente sabe que a indústria tá aprimorando as coisas, né? Então eles criaram aqui agora, ó, esse pão brioche de hambúrguer. E você sempre colocou pro teu filho, você sempre viu nas embalagens que um pão de hambúrguer tem 40 gramas de carboidrato. Mas aí um dia você comprou esse daqui e na dinâmica do dia a dia, né, que é o ideal, gente, que a gente automatize a contagem de carboidrato, um pão de hambúrguer tem 40 gramas. Aí você começa a usar esse pão e dá errado, aí você fala, deixa eu dar uma olhada. Aí você vem aqui no rótulo e tá escrito lá assim, porção de 50 gramas. O que você entende? Que um pão desse tem 50 gramas, tem 28 gramas de carboidrato. Só que quando você vai olhar a medida caseira, entre parênteses, está lá 10/17 unidades. 10. E aí você lembra que bem pouco tempo atrás era um pão e meio. E agora você tem 10/17 unidade. Você fala assim, gente, como que eu vou calcular o carboidrato dessa desgrameira aqui? O que eu fiz? Peguei a balança, pesei o pão. Falei, ok, descobri que esse pão não tem 100 gramas de peso, como diz a primeira coluna, também não tem 50 gramas de peso, como diz a segunda coluna, e ninguém na face da terra corta um pão em 17 pedaços e come 10. Como que a gente sai disso? Como que eu calculo? Eu usei a balança. Peguei a balança, pesei o pão, fiz as continhas aqui de regra de 3 e falei, garota, esse pão aqui tem tanto de carboidrato, tá? Não é mais o que... E não foram raras as vezes em que eu atendi pessoas... Gente, eu atendi gente do Brasil inteiro. Essa pandemia deu o devido desconto que eu vou falar. Foi sensacional pra mim em termos de conhecer o que é o diabetes fora do mundinho da internet, tá? Experiência nos ambulatórios foi uma, mas a experiência atendendo online, gente do Brasil inteiro, foi um negócio assim, fora de série. E o que eu entendi? Que as pessoas
davam o seu jeito de descobrir a quantidade de carboidrato das coisas e não raro, cara, era muito comum que elas olhassem o rótulo assim, 3 biscoitos tem 23, então eu vou comer 3, porque eu sei que tem 23. Então ela se habituou a sempre consumir a porção que estava escrito lá na tabela para facilitar a contagem de carboidrato para ela. Perfeito, perfeito. Só que com essa mudança na rotulagem, essa pessoa tá lascada. Ela não vai conseguir mais. Porque como que ela come? Ai, gente. Uma fatia mais 7, 18 avos de um pão de forma. Ou como ela come 10/17 avos de um pão de hambúrguer. O que ela vai fazer? Ela vai pegar ou o valor dos 100 gramas, ou o valor dos 50 gramas, ou 30, dependendo do alimento, e vai meter uma dose de insulina. Ela tá errada? Ela não tá errada. Ela tá se virando do jeito que ela consegue, porque dificultaram a vida dela. Vocês entendem um pouco que eu quero chegar aqui? Na minha experiência profissional, definir a quantidade de carboidrato é muito mais difícil do que definir a dose de insulina. E foi a partir da leitura de rótulos também que a gente começa a perceber as porcarias que a gente tá comendo, as trocas burras que a gente faz. Quando a gente precisa, né? Ai, diabetes, tem que comer tudo diet. E aí você começa a avaliar, entender o que tem naquela informação nutricional e você percebe que você tá fazendo uma troca estúpida. Quando você, ao invés de se deliciar num chocotone comum, convencional, você acha que você tem que comer um chocotone zero da casa suíça. E daí quando você vai olhar a tabela nutricional, panetone diet tem mais carboidrato que o normal. Gente, leitura de rótulo, pra mim, tudo na vida. E foi a partir da leitura de rótulo também que eu entendi que certas marcas de requeijão colocam maisena, colocam farinha pra ficar cremoso. E daí você não entende por que a glicemia que nunca subiu, você mudou a marca do requeijão, começa a subir. Porque aquele novo requeijão que você comprou, na tua cabeça requeijão não tem carboidrato, mas a formulação daquela birosca é outra. Aí fala que é zero adição de açúcar e tem maltodextrina, que aumenta a glicemia. Aí você acha que você tá tomando um suco light e ele tem concentrado de suco de maçã. O conhecimento é um caminho sem volta, tá? Ele pode deixar você enlouquecida, mas ele não te pega mais na curva. Não pega. Então por que eu dividi em 2 momentos a contagem de carboidrato? Porque pra mim são 2 momentos diferentes. Primeiro, eu defini com qualidade a quantidade de carboidratos que eu vou comer. Para depois, com um pouco mais de segurança, definir a dose de insulina que eu vou aplicar. Então, essa aula que eu vou dar no dia 4 de julho é sobre definir o mais precisamente possível a quantidade de carboidrato, apesar de que vocês vão entender na aula que precisão, nutrição, carboidrato, alimento é uma coisa que assim, não dá pra colocar na mesma frase, mas eu vou focar muito nessa definição um pouco melhor da quantidade de carboidratos e na semana depois eu vou fazer o aulão gratuito, a live no Instagram, sobre contagem de carboidrato geral, transformando esse carboidrato em dose de insulina. E daí é outro rolê. Tá? Separei. Ai, mas eu acho que leitura de rótulo é uma muleta, mas eu acho que balança é uma muleta, mas eu acho que aplicativo é uma muleta. Tudo é muleta se você usar como muleta. Tudo é muleta. Tudo é muleta se você usar como muleta. Lembra disso? É óbvio. Qual que é o que a gente espera? A gente, sei lá, eu, profissional da saúde, médico, nutricionista, não sei. O que eu quero? Como que eu quero que a minha filha, que já faz, mas que as pessoas façam, é que elas consigam sentar para fazer uma refeição sem usar tabela, sem usar aplicativo, sem usar a balança. O objetivo final de um bom treinamento de contagem de carboidrato é você se servir e saber quanto de carboidrato você está comendo. Você não vai conseguir se servir num self-service e saber de cara o que você está comendo se você não praticou isso antes na sua casa. Você não vai saber quanto de carboidrato tem naqueles salgadinhos de festa se você não praticou isso antes. Se você não errou antes, se você não pesquisou, você não vai. Então, gente, pra gente chegar num nível de excelência, de proficiência, digamos assim, na contagem de carboidrato, que é o que eu quero, de você comer normal, livre, se serviu, pau, automaticamente a sua cabeça já vai fazer uma conta, tranquila, tem que ser assim, tem que ser simples, sem muleta nenhuma, tá? Né, que vocês chamam de muleta. Mas pra que vocês cheguem nesse nível, gente, pra que a coisa fique natural na hora de se alimentar, batendo o olho ali, precisa de um treinamento intenso. As pessoas falam, conta carboidrato pra mim, bicho, eu faço isso. As pessoas sabem, vocês também, alguns de vocês fazem. Mais de 15 anos fazendo isso. Eu não fiquei boa da noite pro dia. Só que na época não existia aplicativo. O aplicativo uma mão na roda, nossa, muito. Eu indico. Eu indico tudo, gente, assim. O meu atendimento, ele é extremamente individualizado. A pessoa me fala o que ela quer e como ela quer e eu faço aquilo pra ela. Acabou, tá? Na época que eu aprendi, não tinha aplicativo. Eu ralei. Eu desenvolvi as minhas próprias tabelas.
Gente, ó, eu tipo, foi um estudo, foi um estudo. Eu usei muito a balança, hoje eu não preciso mais. Eu usei muito a tabela, hoje eu não preciso mais. Hoje eu entendi que todo docinho de festa, do mesmo tamanho, seja brigadeiro, beijinho, cajuzinho, ou seja uma bolacha recheada, todas essas coisas, no final das contas, tem a mesma quantidade de carboidrato. Todo salgadinho de festa, independente de onde você vai, tem a mesma quantidade. Então, sabe, você vai pegando... E foi também durante esses atendimentos todos que a gente pegou vários erros em uso de aplicativo. Quem alimenta o aplicativo é você. E se você não presta atenção na hora que você seleciona a medida caseira que você vai colocar, sei lá, tipo um exemplo besta. A gente faz as coisas correndo mesmo, normal. E ao invés de você selecionar colher de sopa, você selecionou concha de feijão. Aí você comeu 4 colheres de sopa de feijão, mas você informou no seu aplicativo 4 conchas de feijão. O que aconteceu? Hipo. Então, por isso que eu digo que pra mim, só pra mim, tá? Ninguém precisa concordar comigo. Essa parte de identificar a quantidade de carboidrato, ela é importante. Só pra encerrar, que eu já vixe Maria. Bom, então até essa mudança de rotulagem, se a pessoa não quisesse usar a balança, não precisava. A gente conseguia se organizar só olhando o rótulo. Só que agora com essa palhaçada que eles fizeram, não tem como, gente. Eu não consigo estimar a quantidade de carboidrato de um pão de hambúrguer, cuja medida caseira diz 10/17 avos, pedaços, partes de unidade. Eu não consigo fazer uma conta se eu não sei o peso real daquele pão. Então, quem não tem balança de cozinha ainda, cara, compra. Porque não tem como. Se você colocar pão de hambúrguer nos aplicativos, se não tiver essa marca específica, não vai dar certo. Né? Então já foi a época que a gente não precisava de balança. Hoje a gente precisa, pelo menos para pesar a primeira vez. Depois a gente memoriza.